Olá, pessoal. Estou aqui com vocês mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. E hoje eu trago para vocês o gênero seminário, um gênero oral, tão utilizado pelos estudantes, em sala de aula do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, não importa. Esse é um gênero que constantemente nós estamos utilizando na apresentação dos nossos trabalhos, não é verdade? Então, hoje nós vamos aprender, né? Vou afastar aqui só um pouquinho aqui esse. Pronto. Hoje nós vamos aprender como utilizá-lo, né? Como organizar um trabalho para ser executado, para ser apresentado em sala de aula, tá? Ou ainda, quando vocês precisarem, né? Em situações profissionais um dia, né? Precisar colocar em prática também esse gênero oral, tá bom? Então, vamos lá, seguindo aqui na sequência de apresentação, nós temos que o seminário ele é um gênero oral que serve para apresentar um conteúdo a determinado público, utilizando, se necessário, recursos audiovisuais e outros com o intuito de qualificar a apresentação. Claro, você vai utilizar, né? Na hora que você está apresentando um trabalho, um seminário, você vai fazer uso de recursos como o PowerPoint, né? Que é esse que eu estou utilizando agora. Você pode utilizar cartazes, você pode utilizar imagens, você pode utilizar gráficos, enfim. Esses recursos, eles vão servir para situar melhor o público que vai estar ali assistindo. Obviamente que isso aí vai tornar a apresentação, né, um pouco mais dinâmica do que você ficar apenas falando, não é verdade? Então, o seminário pode ser utilizado em diferentes situações, né? Além dos trabalhos escolares, você também pode utilizá-lo, por exemplo, na divulgação de relatórios, né, no seu trabalho, ou na defesa de uma tese de mestrado, enfim. É um gênero que é bastante utilizado, né, nesse tipo de contexto, né, de situação, e normalmente, ou então eu diria até para vocês que quase 100%, né, das apresentações de seminário é utilizada a norma padrão da nossa língua, né, que é aquela norma, é o padrão, melhor dizendo, de língua que a gente aprende na escola, né, aquela que a gente tem acesso, né. São aquelas regrinhas, né, de língua portuguesa, enfim, tudo que nós aprendemos relacionado à nossa língua, a gente serve, né, para esse tipo de apresentação também, tá? Então, a norma padrão é a utilizada nas apresentações do gênero seminário. Aqui nós temos um exemplo de um seminário apresentado por dois colegas, né, da escola de vocês, né, que apresentaram o seminário na Mostra Machado de Assis. A gente pode ver aí, né, que os alunos estão apresentando, utilizaram a mídia, né, estão utilizando aí a projeção de slide, né, e além disso, eles também aproveitaram, né, para se caracterizar tal qual as pessoas da época. Inclusive, o garoto aí, ele está a própria personificação de Machado de Assis, né? Claro que isso é uma brincadeira, mas enfim, ele está usando a indumentária, né, que Machado normalmente utilizava, principalmente nas imagens que nós temos registros, né, de Machado, ele está com esse tipo de indumentária, de roupa, certo? Então, esse aí foi um exemplo. Então, tudo isso para chamar a atenção, né, dos espectadores, das pessoas que estavam ali assistindo a apresentação deles, tá? O seminário ele pode ser apresentado individualmente ou em grupo, né? A depender da situação ou da organização do professor com os alunos, tá? Então, o apresentador, independente de estar apresentando sozinho ou acompanhado dos seus colegas, ele precisa garantir que a plateia mantenha a atenção em sua fala, né? Bem como compreenda o conteúdo que está sendo compartilhado. Então, nesse sentido, ele pode utilizar, né, como eu já tinha falado anteriormente, recursos complementares, exposição de slides, apresentação de vídeos, gráficos, imagens e outras ferramentas. Aqui nós temos um outro exemplo de seminário também apresentado, né, na disciplina de língua portuguesa da nossa escola, que tinha por tema Idoso, Sociedade e Qualidade de Vida.
né? Então, esse grupo aí, vocês podem perceber que eles estão utilizando, né, slides, porque tem um colega sentado aí com o computador, né, manuseando o equipamento. Temos também a utilização de microfones, porque eles estavam apresentando no auditório, né, e tinha, como o auditório é um espaço mais aberto, então eles tinham que alcançar também os espectadores que estavam no fundo da sala, então foi necessária a utilização de microfones. Além disso, nós temos também a postura aí, que vocês podem perceber, né, dos colegas, né, durante a apresentação. Isso é uma coisa muito importante, a questão de ter postura e ter seriedade na hora de apresentar um seminário, até porque você vai passar segurança para quem está, né, lhe assistindo. E aí eles também estão com as camisetas, né, todas indicam o nome, né, com o tema, melhor dizendo, do seminário em destaque aí, né, vocês veem, percebem que foi uma apresentação bem organizada pelos alunos, tá? Um seminário, ele deve ser organizado previamente, claro, né, gente? A gente não pode chegar de última hora e querer falar qualquer coisa, porque com certeza não vai sair algo muito proveitoso, né? Então, ele deve ser organizado previamente para que consiga atender ao seu objetivo. Desse modo, antes da apresentação, o autor deve fazer uma pesquisa sobre o tema, avaliar, né, pegar, vamos supor assim, se informar melhor em sites sobre o tema, né, atualidades do tema, ou ainda se aprofundar mesmo nos estudos, né, na parte teórica. Além disso, ainda há a possibilidade de, dependendo do tema, você poder fazer visitas, né, a esses locais ou ou a alguma instituição que tenha relação com o tema que você vai apresentar, que nós vamos ver isso aí um pouco mais adiante, né? Então, após o recolhimento de dados, né, o estudo das informações coletadas, você vai fazer uma seleção do que é mais pertinente, do que é mais importante, né, daquilo que você fez. Na sequência, o que é que vai se fazer? Vai se fazer um roteiro de apresentação, que veremos aí adiante, certo? Bom, aqui a gente tem uma imagem daquele grupo lá que trabalhou com o tema do idoso, né, sociedade e qualidade de vida. O grupo se dispôs a visitar o Instituto Juvino Barreto, que é um instituto de acolhimento de idosos, para que eles pudessem enriquecer mais o seu trabalho e ver de perto, entrevistar os idosos, ver de perto as suas realidades, né? Então, isso foi uma coisa muito importante do grupo também, tá? Que o grupo realizou. Então, em relação ao contexto de apresentação, né, do seminário, existe uma diversidade de tipos, tá? Tendo em vista que o seminário pode ser adaptado a diferentes situações comunicativas. Como assim? Vocês podem apresentar um seminário, por exemplo, além das escolas ou de ambientes acadêmicos, você pode apresentar um seminário numa empresa que você vai trabalhar um dia, tá? Você vai falar um pouco sobre um determinado assunto que você tem o domínio, né? E aí nessa situação, você não vai ser avaliado, como por exemplo na escola acontece, né? Você vai ser apenas um expositor daquele tema, tá? Então, por isso que a gente fala na diversidade, né, de situações comunicativas, tá? Então, como apresentar um seminário? Bom, primeiramente tem a abertura, né? Que nessa abertura do seminário, todos os autores falam, expõem o conteúdo, vão se apresentar, né? Obviamente, e a depender do ambiente, as informações necessárias podem variar, né? Em seguida vem a introdução do tema, né? Que vai encerrar essa breve apresentação inicial e aí dá encaminhamento ao assunto, né, do seminário, ao assunto propriamente dito do seminário. Temos também a metodologia de apresentação, né, que após iniciar o assunto e indicar o possível problema, deve-se explicar como será feita a apresentação oral, quais os blocos, quais os tópicos que compõem essa estrutura, né, e ainda é possível apresentar informações sobre a metodologia da pesquisa, né, a pesquisa prévia, aquela que você fez. Então, vamos supor que vocês tenham feito uma visita a um determinado local, como foi o caso desse grupo que falou aí, né, anteriormente, que eu mostrei aí anteriormente. Eles visitaram
né, o Instituto Juvino Barreto. Então, eles vão falar também nessa visita, né? Faz parte dessa metodologia de apresentação, né? Já na parte do desenvolvimento do seminário, você vai fazer o quê? Você vai aprofundar o tema, né? Ou os argumentos, apresentando os dados que você conseguiu coletar e as informações inovadoras, né? Ou críticas. Também pode servir a defesa do ponto de vista ou ainda a exposição de detalhes do projeto ou do relatório. Vocês também podem apresentar um relatório, que foi aquela situação que eu falei, né? De quem faz a apresentação de seminário no trabalho, por exemplo, tá? E aí, dando o próximo passo, vamos para a recapitulação. E para que ela vai servir? Ela vai servir para você retomar o conteúdo de uma forma bem resumida, né? Destacando os pontos mais relevantes da discussão, como o encaminhamento, né? E aí, o encerramento, obviamente, vem na sequência, o encerramento daquela apresentação que você está fazendo. Após isso, você vai fazer uma conclusão, tá? Que deve encerrar a apresentação, indicando os últimos tópicos e falando um pouco sobre as considerações do seu trabalho. Que considerações finais você pode fazer a respeito daquilo que você, da pesquisa que você realizou. Por fim, temos o quê? O encerramento. E esse encerramento nada mais é do que um agradecimento cordial, obviamente, né? Você vai agradecer a todos que ali estavam, lhe ouvindo, lhe observando, né? Fazendo interferências muitas vezes, pode ser que isso aconteça, né? E essas interferências elas são feitas justamente no final, né? Nesse momento de encerramento, porque aí pode se abrir um espaço para perguntas, né? Ou para colocações de quem está assistindo, tá? Então o encerramento ele serve para isso, tá? É o agradecer e o interagir com as pessoas que ali estavam. Bom, por hoje o que eu tinha para falar, né, sobre esse gênero seminário, que é um gênero oral, era isso, né? Nossas informações aqui apresentadas foram retiradas do site do Brasil Escola, tá? E aí estou por aqui para que vocês possam perguntar, tirar suas dúvidas, tá? E ficar e realmente aprender o que vem a ser esse gênero seminário, né, que é tão necessário e tão, vamos dizer assim, utilizado no nosso dia a dia escolar, tá bom? Então, um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!